Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Aposta VDP NBA. E no vídeo de hoje vou falar sobre a rodada de ontem, domingo, 28 de janeiro de 2024. Tivemos apenas 5 jogos, mas vou falar dos placares, quem foram os destaques de cada jogo, além de ter separado aí um jogador que foi o destaque da rodada na minha opinião. Também vou fazer uma leitura de mercado para saber como o mercado se comportou em relação a esses eventos de ontem, para saber se minhas precificações do vídeo anterior estavam corretas e também fazer uma projeção para essa rodada de segunda-feira com muitos jogos. Então vou fazer uma projeção tática, técnica e uma leitura de mercado para ver como o mercado está se comportando em relação aos jogos de hoje e quem sabe temos valor em algum dos jogos para que a gente possa fazer alguma entrada, algum investimento dentro do mercado de apostas esportivas. Tudo isso depois da vinheta. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e antes de seguir aqui com o vídeo, gostaria de aproveitar esse espaço para pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, para fazer com que o YouTube entenda que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim ele estará me indicando a novos usuários. A forma que você tem de fazer isso é muito simples, é apenas deixando seu like, seu comentário, se quiser pedir alguma sugestão, dar alguma dica, fazer alguma correção de vídeo aí, ou até mesmo alguma crítica, fique à vontade, o espaço dos comentários estão aberto a vocês. Também fique à vontade caso queira compartilhar esse vídeo com seus amigos e seja muito bem-vindo para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Essa é a sua forma de não perder nenhuma das novidades aqui do canal, além de estar me ajudando muito. Vou falar então sobre a rodada de ontem, que teve início às 16 horas, Detroit Pistons contra Oklahoma City Thunder. Já começou aí a primeira zebra da rodada, na minha opinião, uma zebra bem grande, vitória do Detroit Pistons por 120 contra 104. Não somente a vitória foi uma zebra, como o placar também elástico por 16 pontos de diferença. Algo muito improvável, até tinha precificado e disse que tinha muito valor para esse back Detroit Pistons ou esse lei Oklahoma City Thunder a 1.15, afinal se tratava de um favorito contra um underdog, uma precificação até de certa forma justa, mas que nesses casos o valor sempre aparece para o time underdog, principalmente quando ele é o mandante, e acabou batendo esse back Detroit Pistons a 8 ou esse lei OKC a 1.15. Jalen Duren foi o destaque para o time do Detroit com 22 pontos, 21 rebotes e 6 assistências, e Shai Gilgeous-Alexander anotou mais de 30 pontos novamente, anotou precisamente 31 pontos, 5 rebotes e 4 assistências na vitória do Detroit Pistons por 120 contra 104. Às 17h30, Indiana Pacers contra Memphis Grizzlies. Bem provável essa vitória do Indiana Pacers, mesmo sem sua principal estrela Tyrese Haliburton. Benedict Mathurin anotou 24 pontos, 7 rebotes e 1 assistência. Pascal Siaka teve uma atuação bem modesta, anotou 19 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. E Jalen Smith com 19 pontos, 10 rebotes e 2 assistências, terminou o jogo com um double-double, sendo também um dos destaques para o time de Indianápolis. Já para o time de Memphis, sem Desmond Baines, Marcus Smart e Ja Morant, que ainda são os desfalques, sem falar do Sam Adams, que já é um desfalque desde o final da temporada passada. Jaren Jackson Jr. anotou 25 pontos, 5 rebotes e 4 assistências e foi o destaque para o time do Memphis Grizzlies. O Indiana Pacers venceu por 116 contra 110, numa odd aí que já era bem provável, mesmo bem justa a precificação, acabei ficando de fora. Tinha aparecido o valor para o Memphis, mas com certeza muito improvável também acabei ficando de fora. Às 20 horas, Orlando Magic contra Phoenix Suns, vitória do time da casa por 113 contra 98, limitando então o poderosíssimo ataque do Phoenix Suns a menos de 100 pontos, com Devin Booker anotando 44 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, e sendo o destaque da rodada, na minha opinião. Não teve ninguém que anotou mais de 40 pontos, nem mesmo perto de 40 pontos nessa rodada, então acho que justíssima aí a escolha do Devin Booker para o destaque dessa rodada. Kevin Durant ainda anotou 15 pontos, 4 rebotes e 5 assistências e foi também um dos destaques do time do Phoenix Suns, lembrando que tivemos a ausência do Joseph Nurkic para o time do Phoenix Suns. Para o time da casa, Paolo Banchero foi destaque com 26 pontos, 4 rebotes e 7 assistências, e Moritz Wagner anotou 16 pontos, 12 rebotes e 1 assistência na vitória por 113 contra 118. Atlanta Hawks contra Toronto Raptors, vitória do Atlanta Hawks por 1 ponto de diferença, 126 contra 125, com Trae Young anotando 30 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, Sadiq Bey 26 pontos, 13 rebotes e 3 assistências, Clint Capela com 19 pontos, 14 rebotes e Jalen Johnson com 17 pontos, 12 rebotes e 5 assistências foram destaques para o time do Atlanta.
Sem R.J. Barrett, o time de Toronto Raptors teve Scott Barnes com destaque, fazendo 24 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. Para finalizar a rodada de ontem, às 23 horas, Portland Trail Blazers contra Chicago Bulls. Vitória do Chicago Bulls com destaque para DeMar DeRozan, que anotou 20 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. E para o time da casa, Jeremy Grant anotou 24 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. E DeAndre Ayton, 22 pontos, 12 rebotes e 1 assistência. Sendo assim, terminou o jogo com a vitória do visitante por 104 contra 96. Rodada dessa segunda-feira, que tem início às 21 horas, com muitos jogos, temos 12 jogos nessa rodada. Charlotte Hornets contra New York Knicks. Na minha opinião, um lei Charlotte Hornets era o que me interessava, mas a 3,85, muito fora de cogitação. Apareceu o valor, na verdade, para esse lei New York Knicks a 1,37, mas eu particularmente vou ficar de fora. Afinal, acho que o time do New York Knicks é um time muito superior ao Charlotte Hornets. Mesmo jogando em casa, acho que o time de New York tem a chance de vencer com uma noite combinada aí com 30 pontos de... Não sei se o Julius Randle vai para o jogo, verdade, tem essa informação também. Então, nesse caso aí passa a ter muito valor esse lei New York Knicks a 1,37, mas por essas precificações, eu acho que Julius Randle vai para o jogo. Ele que teve uma lesão no ombro na última vitória do New York Knicks, mas segundo os exames não era preocupante, nada que tiraria ele da temporada, tiraria ele por mais de uma semana, até inclusive ele pode voltar nesse jogo se for o caso. Então, se tivermos Jalen Brunson e Julius Randle, com certeza o New York Knicks tem um poderio ofensivo muito grande e muita chance de vencer esse jogo contra o Charlotte Hornets, mesmo jogando fora de casa. Cleveland Cavaliers contra Los Angeles Clippers, apareceu o valor para esse lei, Los Angeles Clippers a 1,79. Eu duvido que será o time titular do Cleveland Cavaliers. Acho que Darius Garland e Evan Mobley ainda serão desfalques para o time do Cavaliers, mas mesmo assim, liderado por Donovan Mitchell, contra um time que tem dificuldades de fechar os seus jogos, que é o Los Angeles Clippers. Até tem melhorado muito nesses últimos jogos, nesses últimos 4 jogos, mas eu acho que jogando em Cleveland, o Cleveland Cavaliers tem muita chance de vencer essa partida. Então eu particularmente estarei buscando esse lei Los Angeles Clippers a 1,79, dependendo muito das formações. Caso seja a formação titular do Cleveland Cavaliers, com certeza cabe até mesmo uma stake alta. Acho que tem uma desregulagem nessa precificação. Afinal, o Cleveland Cavaliers jogando em casa não poderia ser o underdog contra o Los Angeles Clippers, que vem passando por um bom momento, mas é um time muito mais desentrosado do que é o Cleveland Cavaliers. Às 21h30, Boston Celtics contra New Orleans Pelicans. O bom time do Boston Celtics, que também tem dificuldade de fechar os seus jogos, vai enfrentar o New Orleans Pelicans após ter perdido uma sequência de 20 jogos vencendo em casa. Foi derrotado para o Denver Nuggets jogando em Boston. Vai agora tentar dar uma resposta à sua torcida, vencer este jogo contra o New Orleans Pelicans, o bom time dos Pelicans, que faz ter valor esse lei Boston Celtics a 1,36, mas eu particularmente vou ficar de fora, afinal é muito difícil ficar contra esse time do Boston Celtics, principalmente se tiverem todos os titulares em quadra jogando em Boston, então nem se fale. Brooklyn Nets contra o Utah Jazz, eu precifiquei, mas acabei não pegando o valor, então já vou passar para o jogo do Miami Heat contra Phoenix Suns, que apareceu o valor para esse lei Miami Heat a 1,70. Provavelmente teremos aí boa parte dos titulares do Miami Heat em quadra, mas esse back-to-back do Phoenix Suns pode ser um fator determinante, mas o que não tira o valor desse lei Miami Heat a 1,70, caso seja todos os titulares também do time do Phoenix Suns, que foi derrotado ontem, mesmo com 44 pontos do Devin Booker. Acabou o ataque do Phoenix Suns se limitando a 98 pontos. Houston Rockets contra Los Angeles Lakers se enfrentam às 10 horas. Muito valor para esse lei Houston Rockets a 2,04. Eu acho que é um time que está em ascensão e que vem jogando muito bem quando joga no Texas, mas caso seja a formação completa do Los Angeles Lakers, provavelmente aí atenção para o desfalque do Anthony Davis, que se machucou no jogo contra o Golden State Warriors. Não impediu ele de estar em quadra, mas jogou em quadra ali com uma porcentagem de energia e de dedicação aí muito precária. Então acabou tendo que terminar o jogo aí no sacrifício. Não sei se vai para esse jogo hoje contra o Houston no Texas, mas caso seja a formação titular, mais valor ainda para esse lei Houston Rockets a 2,04. Memphis Grizzlies contra Sacramento Kings, um clássico que pode se chamar também, mas infelizmente não teremos o time titular do Memphis Grizzlies e ainda mais no back-to-back. Me interessava esse lei Memphis Grizzlies, mas a 4,10 muito alto, muito exagerado, vou ficar de fora.
apesar de ter aparecido valor para o back Memphis Grizzlies ou Lei Sacramento, mas na minha opinião muito improvável, vou ficar mesmo é de fora. OKC contra Minnesota Timberwolves, o Minnesota Timberwolves que vem de uma derrota para o San Antonio Spurs, uma zebra, e o OKC que vem de derrota para o Detroit Pistons jogando fora de casa, vem nesse back-to-back e vai enfrentar um dos melhores times da competição, que é o Minnesota Timberwolves. Sendo assim, muito valor na minha opinião para esse lei OKC a 1.87, mesmo jogando em Oklahoma. San Antonio Spurs contra o Washington Wizards, dois times que se equivalem, mas na minha opinião o Washington Wizards é melhor do que o San Antonio Spurs, que só tem ali Victor Wembanyama e o Vassell como destaques, porém o time do Washington Wizards tem jogadores experientes como Caio Kuzma e Jordan Poole e que combinando com vontade de vencer o jogo, a gente sabe que é muito superior a esse time do San Antonio Spurs. Caso seja aí os times titulares do Washington, também seja os times titulares do San Antonio Spurs. Mesmo assim, eu acho que tem muito valor nesse lei San Antonio Spurs a 1.67. Às 22h30, Dallas Mavericks contra Orlando Magic. Back-to-back do Orlando Magic. Dallas Mavericks provavelmente com volta de Kyrie Irving, que já apareceu como dúvida no último jogo. Então provavelmente teremos aí a dupla Luka Doncic e Kyrie Irving para jogar contra esse Orlando Magic que jogou ontem, até venceu a sua partida. É verdade, venceu o Phoenix Suns por 113 contra 98. Sendo assim, eu acho que tem muito valor nesse lei Orlando Magic a 2.68, caso seja o time titular do Dallas Mavericks. Às 23 horas, Denver Nuggets contra Milwaukee Bucks. Precifiquei tudo, mas a única projeção que eu tenho é que será um jogaço, não peguei valor. É um jogo que eu quero sentar e assistir, fazer uma pipoca, pegar algo para beber e assistir, porque vai valer muito a pena assistir esse Denver Nuggets contra Milwaukee Bucks. Tudo indica que será um jogaço e aí um possível prévia de um jogo de playoff. A 0h para finalizar a rodada, Portland Trail Blazers contra Philadelphia 76ers. Eu ainda não sei se o Joel Embiid vai para esse jogo, provavelmente não. Provavelmente ele ainda será ausência para o time do Philadelphia 76ers, mas mesmo se for o time que complicou, não vou falar que quase venceu, mas que complicou a vida do Denver Nuggets com todos os seus titulares, esses bancários do Philadelphia 76ers sabem jogar bola, sabem jogar basquetebol e com certeza dificultará muito a vida do Portland Trail Blazers, o que faz essas odds estarem muito justas e não pegar valor para esse lei Portland, que era o que eu esperava fazer, mas a 4.70 está muito alto, vou ficar de fora. Do mais, quero desejar a todos aí uma boa semana, uma boa sorte na rodada de hoje e até amanhã com o vídeo analisando essa rodada de segunda-feira e projetando a rodada de terça. Um abraço e até amanhã.